Olá, PHVox, eu sou o Marcos Chagas, analista de relações internacionais. Hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês do que está acontecendo na China, né, e falar um pouquinho sobre a Europa também. Bom, começando pela China, né, a gente já vinha falando nas últimas semanas sobre uma série de idas e vindas, né, na política doméstica chinesa, principalmente em relação a lockdowns, né, em relação à restrição de atividade, restrição de circulação, inclusive, de pessoas dentro da China, né, por conta daquela política de Covid-0 que o governo chinês instalou ali desde o início da pandemia, digamos assim, né? Eles gostam de se vangloriar muito que eles quase não tiveram mortes significativas, eles tiveram um controle muito efetivo, né? Lógico, segundo os dados oficiais da China, né, que são bem questionáveis, mas eles falam que foi justamente por conta dessa política de Covid-0, né? Então, ela seria aquela repressão massiva, né, da população para que se reduzisse bastante a circulação, se reduzisse bastante a atividade econômica, um pouco do que a gente viu aqui no Brasil também, né, com alguns prefeitos, alguns governadores, na época daquele ápice, né, da pandemia. Bom, logicamente, isso causa um problema muito sério nos mercados, como a gente já conversou, né? Porque a China hoje é um dos principais fornecedores e consumidores do mercado internacional. Então, principalmente em termos de commodities, em termos de bolsa de valores, né? Quando a gente fala de mercados de tecnologia, quando a gente fala de mercados exportadores, principalmente, né? Essa paralisação chinesa, ela causa um problema muito sério. E, ultimamente, tem causado um problema muito sério dentro da China também, por conta de uma revolta já muito significativa da população chinesa contra essas medidas, né? Contra o que seriam ali eventos de abuso de poder, principalmente pelas autoridades locais dentro da China, né? Sob orientação do governo central. E isso tem prejudicado politicamente bastante a figura do Xi Jinping, né? Que é o presidente da China. E já existem algumas conversas, inclusive, dentro do Partido Comunista Chinês, lógico que não direto na cúpula, né, do partido, porque a cúpula é controlada ali pelo Xi Jinping e pelos principais aliados dele, né, mas já existe uma conversa em até substituí-lo, né, o que não estava ali no planejamento. É algo ainda que está bem começando esse desenvolvimento, mas dependendo de como a situação correr aí, principalmente nas próximas semanas, né, isso vai ficar bem complicado para o Xi Jinping. Por quê? Porque a gente já está tendo protestos da população chinesa dentro da China, né, protestos em algumas regiões bem significativos contra essas políticas e contra esse controle, né, que o Estado está tendo sobre a população. E isso, querendo ou não, desencadeia, né, uma série de outros questionamentos que vem dessa estrutura, né, que possibilita a política de Covid-0, né, que é a estrutura de planejamento central do governo. Então, dependendo de como eles fizerem, né, esse desenvolvimento nas próximas semanas, isso pode vir a afetar principalmente a estrutura do Estado chinês, porque as pessoas vão começar a contestar, né, a protestar, questionar uma série de detalhes, né, dessa estrutura política que possibilitam movimentos como esses, né, de lockdown forçado, de política de restrição de circulação, até prisão de pessoas, né, fechamento compulsório de fábricas, de indústrias, etc. Porque essa é a linha, né, essa é a estrutura que foi construída ali pelo Partido Comunista Chinês, depois ali, principalmente da década de 80, né, para sustentar o ambiente político e econômico da China. Então, isso pode sair bem errado, né, se eles continuarem de uma forma muito incisiva, se eles continuarem trazendo, né, essa instabilidade para o cenário doméstico chinês, né, uma hora fecha, uma hora abre, uma hora fecha, uma hora abre, né, porque a população vai começar a questionar também o que possibilita, né, esse tamanho poder, o que possibilita essa execução, né, do governo e essa interferência na vida diária, né, de cada um. Então isso pode ser um problema muito sério, é uma questão que já está preocupando bastante alguns líderes chineses, justamente porque é uma posição que no médio e longo prazo ela é insustentável, principalmente por trazer essas contradições, se a gente puder chamar assim, né, da política chinesa.
tá? E, logicamente, isso vem refletindo, né, de uma forma muito drástica nos mercados. Por um lado, né, como eu já expliquei para vocês, a China é um dos principais, e vai continuar sendo, né, por conta do seu tamanho, por conta da sua população, etc., é um dos principais consumidores, né, de matérias-primas, de commodities no mundo. Então aí a gente cita não só commodities industriais, né, ligadas ali a metais, ligados ali a abastecimento, carvão. A China produz e importa uma quantidade absurda de carvão ainda para sustentar uma parte elétrica que vem se desenvolvendo muito ao longo dos últimos anos, mas ainda é muito rudimentar em alguns pontos, né, principalmente em algumas regiões. Então isso sai caro para a China, mas é uma movimentação no mercado de commodities muito significativa, né? Por outro lado, a gente tem das commodities agrícolas, né, um consumo gigantesco da China, que nos mercados chineses, né, principalmente das grandes cidades, é um comércio muito volumoso, né, por conta da quantidade de pessoas que a gente tem na China, e a China não tem a capacidade de produzir alimento, né, principalmente proteína animal, né, que a gente cita muito aí na parte dos mercados internacionais para tantas pessoas. E isso faz com que a China seja um dos principais motores desse mercado internacional. Então, diante dessas políticas de lockdown, né, de Covid-0, a gente tem um mercado muito abalado, e mais abalado ainda porque a gente está vendo, né, esse início de um cenário mais grave na política chinesa, que é a população indo às ruas, né, questionando pela primeira vez, né, em nível mais significativo, essas medidas aí relacionadas ao Covid-0. Então isso desabou, né, uma série de bolsas, principalmente no mercado asiático, né, o mercado europeu sofreu esse impacto muito significativo aí também na semana passada. Nessa semana, né, apesar da gente não estar observando muito isso, porque a semana começou agora e teve jogo do Brasil, né, segunda-feira, isso tudo, a gente já está vendo também um cenário muito preocupante e uma certa cautela, principalmente na parte dessas empresas exportadoras, né? Porque a gente tem um cenário que ainda é muito indefinido em termos de commodities, né? Principalmente preços que subiram muito, né, durante a época do coronavírus, durante a época de crescimento da China também. E agora, apesar da China estar falando, né, que vai direcionar agora todos os seus esforços para uma nova fase de desenvolvimento, que vai ser através de tecnologia, que vai ser através de ambientes virtuais, softwares, hardwares e etc. E normalmente, né, a China e os países asiáticos em geral, né, quando eles determinam uma linha de crescimento, eles têm um horizonte muito focado, né? Então eles desenvolvem aquilo do início ao fim de uma forma muito robusta. Só que além de ser uma mudança, né, de matriz econômica que a gente teria ali na China, por exemplo, que até o momento vem trabalhando muito mais a parte de produtos, né, de desenvolvimento industrial e etc., é um cenário que não é 100% definido, que vai demandar ali uma série de operações do governo chinês que, dependendo, né, de como tiver a população, dependendo de como tiver o cenário econômico internacional, vai ser um cenário muito mais desafiador para o governo da China, né, e para essa plataforma. Então isso assusta bastante os mercados, né, principalmente quando a gente tem um nível de resposta do governo chinês mais acentuado a manifestações, etc. Então, a gente deve ter aí até o Natal, pelo menos, algumas semanas de muita cautela e de muita preocupação também no mercado, né, que já estava muito abalado, quando a gente fala dos mercados europeus, né, já estava muito abalado ali pela questão do leste europeu, né, da guerra na Ucrânia, e agora também está lidando com essas instabilidades, principalmente vindas da China. Tá? Olá, meus caros, estou passando aqui para dar um recado super rápido para vocês. Termina hoje a nossa mega promoção da Black November na livraria do PH Vox. São mais de 7 mil livros com até 70% de desconto e com frete grátis para Sul, Sudeste e as principais capitais do país em compras acima de R$150 e você pode parcelar tudo em 6 vezes sem juros. livrariaphvox.com.br. Aproveita que é só hoje, hein? Eu quero, Botini, então vai lá, compre. Um outro ponto que eu queria falar com vocês rapidamente, pessoal, é uma atualização sobre a Ucrânia, né? Eu não sei se vocês viram, mas a Rússia começou a reutilizar, né, armamentos muito antigos que ela tinha, né, sistemas de mísseis, o próprio míssil, né, a própria estrutura de mísseis bastante antigas que a Rússia tinha
que eram até mísseis nucleares, que foram convertidos para mísseis convencionais, né, porque ela está ficando sem estoque de armamentos para enfrentar o cenário da guerra na Ucrânia, né? E isso é muito grave porque, para a Rússia, lógico, né, é muito grave, porque a gente tem um cenário em que, como eu já citei em outra ocasião para vocês, a Rússia não tem um parque industrial bélico significativo, né, como os Estados Unidos têm, né, que seria exportador, como a China também tem, que é exportador também para muitos aliados, né, de material bélico, mas a Rússia não tem essa capacidade de produção em escala. Então ela tinha um estoque muito robusto, né, principalmente ali de resquícios da Guerra Fria ainda, de resquícios ali dos anos 90 e anos 2000, onde teve uma reformulação, né, dessa política bélica russa, mas está começando a acabar, né, e eles não conseguem repor esses estoques, principalmente a gente estava falando aí numa outra semana, né, sobre reposição de partes aéreas, né, caças, bombardeiros, etc., que a Rússia perdeu, drones. Então eles não têm essa capacidade significativa de repor o que eles estão perdendo na guerra. E isso não só está custando muito caro para o fronte que a Rússia está desenvolvendo na Ucrânia, mas, como eu já falei aqui, em termos geoestratégicos, né, isso vai pesar muito para a Rússia depois que essa questão da Ucrânia for resolvida, né, porque a Rússia vai sair não só diminuída em termos econômicos, em termos políticos, em termos internacionais, mas principalmente em termos militares, porque ela está queimando muita coisa na guerra da Ucrânia, e ela não vai ter essa capacidade de reposição, né, para se tornar ali. Ela já tinha um sério problema em termos de forças convencionais, não sei se vocês lembram de algumas discussões que a gente já teve ali no Conexão Ásia, em alguns programas do PH Vox ali voltados para o Conexão Europa também, mas a gente já citou várias vezes que a Rússia, mesmo sendo, né, uma potência militar, sendo considerada uma das principais potências nucleares, né, a Rússia sempre teve um problema muito sério em termos de forças convencionais, né? Ou seja, equipamentos não nucleares, equipamentos não químicos, equipamentos não biológicos, né? Então, em resumo, armas que não são armas de destruição em massa, tá, pessoal? E eles sempre tiveram um gap muito sério nisso, né? Principalmente na Força Aérea Russa e na Marinha Russa, né? E eles vêm tendo perdas, principalmente nesses dois pontos, né, durante a guerra da Ucrânia, que provavelmente a Rússia não vai conseguir recompor depois. Então, essa situação de uma força convencional problemática, reduzida, ela vai ficar mais drástica ainda. Então, a gente pode ver, inclusive, uma Rússia mais ofensiva, mais hostil, principalmente pelo ponto nuclear, né, que seria a chance de barganha que a Rússia teria ali nesse pós-guerra da Ucrânia, porque a gente sabe que a situação vai estar muito mais complicada em termos militares gerais, tá? Principalmente em termos de qualidade, tá, pessoal? Bom, em relação à guerra da Ucrânia, era a atualização que eu queria trazer para vocês. Já falei bastante aqui também, estou encerrando. Eu só queria trazer, não sei se vocês viram, né? Provavelmente vocês devem ter visto ali no canal do PH Vox rapidamente alguma chamada sobre esse assunto, mas eu queria só citar para vocês que a gente teve na semana passada uma decisão muito importante da Suprema Corte do Reino Unido, tá? Em relação à independência da Escócia. Como vocês sabem, né? A gente teve um referendo para a independência da Escócia que o separatismo foi derrotado, né, nesse referendo por uma margem até bem considerável. Depois disso a gente teve o desenvolvimento do Brexit, né, e alguns partidos escoceses, né, principalmente o SNP, o Scottish National Party, liderado pela primeira-ministra da Escócia, a Nicola Sturgeon, né, eles começaram a exigir um novo referendo, disseram que iam fazer um novo referendo a qualquer custo, porque a regra do jogo, entre aspas, mudou, né, depois do Brexit, e os escoceses não estavam contentes com aquilo, se tinha que se fazer uma nova consulta e etc. E o governo britânico geral, né, o parlamento de Westminster e o próprio gabinete estavam recusando, né, disseram que não vai ter um novo referendo sobre esse assunto, que é um referendo, né, como eles disseram várias vezes, para se ter em uma geração, né, então a perspectiva qualquer de suporte do governo britânico em relação a um novo referendo seria nula, né, e a Nicola Sturgeon estava querendo fazer esse referendo na marra, né, na Escócia, porque, segundo ela,
pela autoridade local que o parlamento escocês tem, né, em diversos assuntos, diversos tópicos, eles poderiam executar de forma livre uma nova consulta ao público. Então ela foi à Suprema Corte Britânica questionar isso, né? O governo britânico em Westminster também foi questionar essa legitimidade, e a Suprema Corte entendeu, né, que pela base do sistema Westminster e pelas autonomias que foram concedidas parcialmente ao governo local da Escócia, né, a Escócia não teria o direito legal, né, de convocar um novo referendo sem autorização do parlamento em Westminster, que essa prerrogativa, né, de consultas nacionais, de referendos, etc., ela cabia única e exclusivamente ao parlamento de Westminster. Então isso foi um balde de água fria gigantesco, né, para Nicola Sturgeon, até porque a própria sustentação política dela, né, estava muito embasada na realização de um novo referendo. Ela já perdeu ali, né, uma maioria do SNP no parlamento escocês nas últimas eleições, e isso já foi um cenário bastante conturbado, né, para o separatismo na Escócia, e agora essa decisão da Suprema Corte, de certa forma, acaba por sepultar, né, essa ideia aí de um novo referendo, pelo menos na próxima década, né. E, por um ponto, vale ressaltar também que a gente tem agora um novo rei, né, o rei Charles III, e eu acho que eu já até falei isso com vocês aqui no PH Vox, mas de um ponto a gente tem um aspecto positivo muito significativo, porque o Charles, né, enquanto príncipe de Gales, enquanto herdeiro do trono, ele se preocupou muito em nutrir bons relacionamentos com a Escócia, né, que é um local que ele gosta muito, é uma população que ele gosta muito, e com o país de Gales, né, que eram regiões onde a gente tinha um sentimento anti-Inglaterra, né, muito grande. Então, existe também aí, de um lado mais soft, né, de um lado mais nos bastidores, uma tranquilidade um pouco maior, porque o rei Charles III, ele tem uma popularidade naturalmente já muito significativa nessas localidades onde a gente tem um questionamento maior, digamos assim, da união no Reino Unido, né? Na própria Irlanda do Norte, ele fez questão de visitar várias vezes, né, localidades na Irlanda do Norte. Então, durante o período como príncipe de Gales, ele se preocupou muito em cobrir, né, em sustentar essa parte aí do relacionamento entre os países do Reino Unido, né? Então isso pode jogar bastante a favor também da união, né? Porque a gente vê que agora, apesar da rainha, né, a época que ela estava ainda na coroa, que ela estava viva e tudo, apesar dela ser amada largamente ali, né, por todos os povos, inclusive na Escócia, onde ela era muito querida e tudo, mas a gente tem um tipo de relacionamento diferente agora, que principalmente, né, pode ajudar a acalmar um pouco esses ânimos mais separatistas, mais brigadistas que a gente tem ali dentro dessas localidades no Reino Unido, tá? Então, vem por um bom momento, né, principalmente porque se a Suprema Corte decidisse por um novo referendo, né, se decidisse que a Escócia tem essa autoridade, a gente tiraria, né, de certa forma, uma legitimidade muito grande do parlamento de Westminster, né, isso naturalmente fomentaria um pouco mais esse sentimento de independência na Escócia, né, e no momento, na conjuntura que a gente tem hoje, seria devastador para o Reino Unido, né, que é um país que os mercados já estão bem assustados, já estão bem descontados, a gente tem uma política fiscal e uma política econômica que o governo ainda não sabe bem como vai desenvolver, né, sem causar danos mais significativos ou permanentes, né, na economia britânica. Então, se viesse ali um resultado positivo para um novo referendo, seria bastante prejudicial, né, para o país como um todo, principalmente para as finanças, né, que estão envolvendo ali o Reino Unido. E vale lembrar que a gente tem uma sustentação muito significativa, não só da OTAN, por exemplo, mas principalmente da Europa, com base na estabilidade britânica, né, que é o principal player ali, junto com a França, junto com a Itália e, lógico, Estados Unidos, né? Então, é necessário para a estabilidade da Europa que o Reino Unido esteja estável. Eu diria não só da Europa, tá, mas do mundo todo, porque o Reino Unido é o país que sustenta, de certa forma, junto com os Estados Unidos, e agora, né, com o auxílio de outros países também no jogo,
toda essa estrutura de política internacional que a gente tem, né, todo o sistema. Então é um aspecto muito importante, eu já falei para vocês, né, se o Reino Unido ruir, a gente vai ter um problema internacional muito sério, porque Estados Unidos, mesmo sendo a principal potência, não tem a capacidade, mesmo com um governo forte, mesmo que fosse o Trump lá, não tem a capacidade de sustentar esse sistema internacional sozinho, tá? Então vamos ficar muito de olho nesses pontos, né? São pontos de atenção muito significativos na política internacional e que eles, às vezes, um detalhe que pode parecer bobo, né, como um referendo na Escócia, por exemplo, pode desestabilizar um país-chave, né, para o sistema internacional e nisso a gente ter uma série de consequências mais negativas à frente, tá bom? Bom, era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Deixem aqui seus comentários, né? Se vocês quiserem me consultar sobre alguma coisa ou quiserem saber sobre algum tema específico, mandem pra gente, né, no PH Vox. Fiquem atentos ao grupo do Telegram, principalmente. E eu estou à disposição de vocês, né? Se vocês quiserem me acessar aí nas redes sociais, né? Depois eu posso trazer para vocês também, se vocês quiserem, o link, né? O username lá das minhas redes sociais. Mas vocês acham com facilidade, né? Principalmente ali através dos canais do PH Vox. Podem me procurar lá, Marcos Chagas, né? Normalmente meu username é @MarcosLLChagas, tá? Mas qualquer coisa também podem nos acionar aqui, me perguntar, podem me chamar no privado se vocês quiserem para tirar alguma dúvida, que eu estou aqui à disposição de vocês, né, para a gente ir trazendo sempre esse debate internacional com a maior qualidade possível, tá bom? Bom, era isso, pessoal, um grande abraço para vocês e uma excelente semana, qualquer coisa chamem a gente aqui, tá bom? Tchau, tchau!